E aí, quem fala que é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar sobre a HQ The Witcher: The Ballad of Two Wolves. Uma história bastante interessante que foi escrita pelo Bart Sistebor, também escreve o universo de Cyberpunk, e é mais um quadrinho da longa e duradoura parceria da CD Projekt Red com a Dark Horse Comics. Assim como as histórias anteriores, ela é publicada em 4 partes, depois sai em compendiums, com a história completa e tal. E se vocês quiserem ler, acredito que a forma mais fácil seja comprando pela Amazon a versão digital da história, tá? É bastante interessante, infelizmente nós não temos em português e vale bastante leitura. Principalmente para quem é entusiasta ou fãs da franquia de The Witcher, mas de forma geral, como um quadrinho, eu acho elas realmente muito boas. Já deixando aqui um aviso de que eu vou tentar evitar spoilers e não vou entrar em muitos detalhes da história para não estragar a experiência de leitura de vocês também, tá? Então assim, alguns spoilers aqui e acolá podem rolar, mas eu vou tentar evitar ao máximo. E bom, em The Witcher: The Ballad of Two Wolves nós acompanhamos o Geralt em mais umas de suas caçadas, que inicialmente não dá muito certo, porque ele realiza a caçada e não recebe o seu pagamento, Aparentemente na vida dele é uma coisa bastante rotineira isso acontecer. E em seu caminho ele se depara com um possível contrato para lidar com um lobisomem em uma cidade próxima. Nessa jornada, Geralt não está sozinho. Ele está acompanhado do bardo Dandelion. E eu vou comentar um pouquinho depois que eu vou falar sobre a sinopse desse quadrinho, especificamente do Dandelion. E os dois chegam nessa cidade e ficam hospedados e descobrem mais do passado da cidade, que ela já fora uma cidade muito rica e próspera devido a uma exploração de minérios na região. Porém, os minérios ali se esgotaram e a cidade entrou em decadência, sendo vendida para as The Rogue Sisters. Ali elas fazem alguns investimentos, transformaram alguns aspectos da cidade que os habitantes não estavam tão acostumados, e isso criou uma aversão às irmãs, mesmo elas querendo trazer uma melhoria para a cidade. E neste cenário nós temos ali uma cidade em decadência, temos quem domina atualmente, quem já dominou e gostaria de recuperar o seu poder que tinha sobre a cidade, sua influência e riqueza. Como que eles vão buscar isso e quem são essas pessoas, Aqui são os pontos que eu vou me limitar, porque fatalmente vai ter ligações com o lobisomem, e como o nome da própria história já indica, The Ballad of Two Wolves é muito interessante porque você vai ter sim um segundo lobisomem. Já um pequeno spoiler, a origem dos lobisomens não difere muito do que a gente vê no universo de The Witcher, sendo criados a partir de maldições devido à invasão e abuso dentro de templos e sacerdotisas, tá? Então assim, bem padrão do universo The Witcher, mas o desenrolar desses pontos é o que traz o charme da história em si. Ela é uma história que é bastante divertida, faz uma boa exploração dos personagens. O Geralt é aquele Geralt que a gente já conhece. Particularmente eu gosto muito mais do Geralt de Fading Memories, que é um Geralt um pouco mais introspectivo, que já mostra mais da decadência dos bruxos naquele universo. Aqui nós temos essa temática pincelada, mas não abordada diretamente. Mas aqui não colocaria como destaque, mas como um personagem extremamente mais bem trabalhado do que em Flesh and Flames, que é o Dandelion. Para quem não leu, Flesh and Flames é outra HQ do universo de The Witcher, e nessa história nós temos a presença do Dandelion que mete o Geralt numa puta confusão. Só que assim, o Dandelion em Flesh and Flames, ele acaba destoando muito a história, ele tem um certo protagonismo, só que ele destoa demais e ele carrega o jeito que o Geralt se comporta nas situações, o roteiro da história em si. E isso realmente me incomodou bastante nesse quadrinho de Flesh and Flames, e felizmente isso não acontece aqui. O Dandelion, ele tem atuações mais pontuais e nós temos sim um Geralt mais sério, mais comprometido com a sua busca, e um Dandelion mais descontraído, um pouco sem noção, e que tenta trazer ao Geralt um tom épico. Então, já falando aqui em relação às ilustrações, que são muito bonitas, nós temos diversas páginas que vão destoar do que a gente vê quando o Geralt está presente, que é uma página um pouco mais lúdica, em que existe uma tentativa do Dandelion de criar uma canção épica sobre as ações do Geralt, coisa que a gente vê na série da Netflix, que a gente vê nos jogos, e eu acho essa, não necessariamente uma referência, mas esse comportamento do Dandelion
bem característico dele, muito legal na história, porque aqui eu acho que o roteiro e a arte souberam trabalhar muito bem o personagem para não carregar o jeito do Geralt para esse lado mais, entre aspas, diversão do Dandelion, sabe? Então eu gostei bastante da abordagem dos dois personagens aqui. Mas voltando ao Geralt, eu ainda prefiro um Geralt um pouco mais sério, que trabalhe outras temáticas um pouco mais introspectivas do personagem. Então a história, ela é legal, é divertida, é caracterizada como sendo um ponto ali no universo de The Witcher, e bastante importante falar que ela atua como um spin-off. Nós temos ali um Geralt mais velho, porém nós não temos uma marcação temporal bem específica, como é no caso da HQ A Maldição dos Corvos, que coloca Ciri e Yennefer, que logicamente são personagens interessantes. HQs que marquem pontualmente o universo The Witcher eu não acho ruim, só que você cria uma dependência de leitura que eu acho que pode afastar pessoas que estão fora desse universo. Quando você trabalha dessa forma, como sendo mais uma side quest do Geralt, eu acho uma proposta mais interessante e um pouco mais fácil de ser trabalhada. Então fica a pergunta, vale a pena a leitura de The Ballad of Two Wolves? Olha, acredito que sim. É uma história interessante, que nem eu falei, consegue trabalhar bem os dois personagens e é bem caracterizado no universo The Witcher. Se a gente comparar com o The Fading Memories, por exemplo, eu acho que a gente pode esperar menos surpresas. A história ela segue de uma forma que quem conhece o universo já sabe o que esperar no passo seguinte. Só que é uma história que eu acho que vale a pena ser lida, explora bem diversos aspectos da franquia e é muito interessante de ver como que essa parceria da CD Projekt Red com a Dark Horse Comics está sendo duradoura e cada vez rendendo mais histórias, não só do universo The Witcher, mas também de Cyberpunk. E já deixando aqui no final do vídeo uma indicação para vocês que curtem esses vídeos sobre quadrinhos de The Witcher e de Cyberpunk, nós temos aqui no Mega playlists com análises dos quadrinhos já publicados. Então vocês podem conferir lá, pegar a parte com spoiler, sem spoiler, vai de cada um. E aí vocês podem ir atrás dos quadrinhos caso queiram. Mas bom, é isso aí. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram o link para as nossas outras redes sociais, né? Logicamente para o site do Mega, www.megascope.com.br, e também o link para a nossa campanha no Padrim, caso você queira nos apoiar. Já deixando aqui um grande agradecimento a todos os apoiadores do Mega. E nos comentários, fala aí o que você achou do vídeo, qual o seu quadrinho de The Witcher favorito. E lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.